Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, vamos começar agora uma nova etapa, que é uma oficina de costura, onde eu vou ensinar para vocês a fazer um kimono. Então, primeiro eu vou mostrar algumas opções de tecido para que vocês possam escolher melhor o que mais agradar a vocês de acordo com o objetivo, né, do caimento que vocês vão desejar que a peça tenha. Então, assim, primeira coisa eu vou dar uma explicaçãozinha sobre trama de tecido, ou seja, o porquê que um tecido é de uma forma e não de outra, né? Por que que tem um comportamento diferente no caimento dos tecidos. Então, vamos lá. Quando a gente fala em tecido plano, a gente está se referindo a um tecido cujos fios eles não esticam. Eles são fios que eles são trançados, cruzando assim, que é esse cruzamento aqui. Esse tecido, a trama do tecido plano, ela vai para cima, na horizontal e na vertical e vai se cruzando, igual uma peneira. Né? Vocês lembram da peneira, só que os fios são mais fininhos do que o material que é usado em peneira, e quanto mais junto, quanto mais apertadinho é esse cruzamento, melhor qualidade tem o tecido, menos ele vai encolher e mais ele vai ficar, como se diz, não vai ser transparente, porque quanto mais aberta essa trama, mais transparente vai ser, e mais chance de encolher vai ter o tecido, tá? Encolhimento de tecido depende muito dos fios, né? Porque, por exemplo, fios naturais, todos eles encolhem. Seja o algodão, seja a viscose, seja o linho, que são fios de fibras, né? A lã são fibras naturais e a tendência a esses fios é encolher. Um fio que não encolhe é o fio plástico, que é o poliéster. Então, eu posso ter um tecido plano feito de poliéster e ele vai encolher menos. Geralmente, tecido de poliéster, ele não tem a trama aberta, ou seja, você quase que não enxerga esse cruzamento, esses buraquinhos do tecido. Por quê? Porque eles são feitos com fios mais fininhos e eles são entrelaçados, mais apertadinho, e como ele é um fio plástico, ele não vai encolher, né? Mas pega fogo, por exemplo. Não é à toa que roupas hospitalares não podem ser feitas de poliéster. Por exemplo, um uniforme de um médico no centro cirúrgico, ele tem que ser feito de algodão. Por quê? Porque se for de poliéster, acontecer qualquer coisa ali naquela máquina e pegar fogo, aquilo ali gruda na pele, vai encolher igual plástico, né? Quando você põe fogo num plástico, por exemplo, certo? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, tecido plano tem essa trama cruzada, certo? Malha, quando a gente fala em malha, tecido de malha, ele é um tecido que já estica, tanto na largura quanto no comprimento. A malha ele tem uma trama diferente, uma trama como sabe aquela blusinha de tricô que a vovó fazia ou que você mesmo sabe fazer, que usa 2 agulhas e que você vai trançando? Aquela trama é uma trama de malha que é usado em fios para fazer mesmo uma malha de algodão. Por exemplo, uma malha de uma camiseta de algodão, ele tem essa trama aqui, tá? Que ela vai, ó, ela vai e volta cruzando com a outra, formando círculozinhos, e por isso você consegue esticar assim e esticar dessa forma. Existe um outro tipo de malha, que é a malha por urdimento, que olha, tá vendo essa linha mais grossa? Vocês vão vendo como é a trama, ela vai no sentido aqui, né, da vertical do tecido e vai cruzando com a outra. Essa aqui é aquela malha que é, vamos supor, uma liganete, digamos assim, uma malha viscolaicra, né? Ela tem esse urdimento nesse tipo que vai para lá e para cá, né? E que também forma aquela trama que faz com que ela estique para um lado, para o outro, em todos os sentidos, certo? Então, por isso que a malha estica. A malha não estica, não é porque ela tem, é porque ela tem elastano. Quanto mais ela esticar, mais elastano ela vai ter, que é um fio que tem elasticidade. Mas nem sempre o elastano é o que determina a malha esticar ou não. O que vai determinar a malha esticar ou não é esse estilo de trama aqui, certo? Se você fizer uma blusa de tricô usando uma linha de algodão que não estica, por exemplo,
Na hora que você transformar aquilo ali numa peça de tricô, fazendo com 2 agulhas, ela vai esticar para um lado e para o outro. Então, você vai falar assim, mas o fio não estica. Por que que ela estica? Por causa do estilo da trama, certo? Só que eu posso usar um fio que estique pouco, como um fio de algodão, e transformar numa camiseta de malha de algodão. Aí eu tenho uma malha que ela estica pouco, né? Que a gente fala de baixa elasticidade, como uma malha que se usa para fazer camiseta, t-shirt, certo? E eu posso usar fios o próprio fio estica muito, como fio de nylon ou de poliamida, que vai dar uma malha que vai esticar mais ainda, que é o caso de uma viscolaia, que é o caso de um suplex. Por quê? Ou de por exemplo, um tecido cotton, que é algodão, mas entre aqueles fios de algodão foi usado um fio com elastano, que vai fazer com que aquela malha, que já é para esticar de um lado e do outro, estique mais ainda, porque o próprio fio é elástico, entendeu? Então, vamos lá. Eu posso ter um tecido plano, feito assim, e que estique. Você vai falar assim, mas tem tecido plano que ele tem elasticidade. Por que razão que ele tem elasticidade? Porque ele vai na trama dele o fio que estica mais. Olha, então a trama de um tecido plano, primeira coisa, ela é cruzada. Só que ela não é toda, não são todos os tecidos que têm esse cruzamento. A gente tem diferenças. Então, olha, então vamos lá. Por exemplo, um tecido jeans, o cruzamento dele é dessa forma. É o mesmo cruzamento, para lá e para cá, como esse aqui. Só que no tecido jeans é usado um fio mais grosso, que é o azul, e um fio mais fininho, no sentido contrário, que é o fio branco. Quando você fala numa sarja, o que é uma sarja? É aquele tecido rayon. O que é rayon? O jeans ele é um tecido rayon também. É aquele tecido que ele tem uma trama na diagonal, como é esse aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, vou abrir aqui um pedaço para vocês verem. Então, olha, ele tem essa trama, se você prestar atenção, aqui está a ourela do tecido, né, que é o urdume do tecido, e você consegue visualizar uma trama na diagonal, assim, olha, atravessado, tá vendo? Então, essa trama de atravessado é porque o entrelaçamento, ele é feito de forma diferente. Então, ele vai cruzando e vai cruzando de forma que ele vai ficando com um dos fios, uma das cores, ou do jeans, por exemplo, que seria o azul, ele vai ficando todo na diagonal, né? E com um fundo, né? E ele pode ser usado não só no jeans usando os 2 fios, o azul e o branco, que é o denim. Quando a gente fala em jeans, a gente está falando em denim, tá? Porque eu já até teve uma live que eu fiz sobre calça jeans que teve na assinatura. Então, só fazendo um parênteses aqui. Então, a assinatura, moldes, moda e estilo. Então, tem moldes prontos em tamanho real para você imprimir. E todo mês eu coloco 4 moldes novos. Em janeiro desse ano, eu coloquei jeans, né? E eu fiz uma live, todo mês eu faço uma live, quando coloco os moldes novos, eu faço uma live aberta para todo mundo assistir, onde eu vou respondendo perguntas, sendo da assinatura ou não. E eu sempre conto uma historinha, e nesse vídeo eu falei sobre a história do jeans, né? Então, das origens, do nome, etc, certo? Então tá lá, porque se eu for repetir aqui a aula vai ficar muito grande, tá? Então vamos lá. Então basicamente vocês entenderam. A gente tem uma trama, né, os fios são cruzados de um tecido plano, mas pode variar esse cruzamento. Pode ter esse cruzamento que ele vai ficando rayon, ele vai ficando na diagonal, né, sarjado, como essa sarja aqui. Ele pode, por exemplo, tem outro estilo de trama, que é a sarja holandesa, quando os fios são duplos, ou seja, tem um fio grosso no sentido e fios fininhos, mais duplos, cruzando no outro sentido e de forma diagonal. Aí tem um outro tipo de sarja, que é aquele que vocês devem ter visto igual o cesto, né? O cruzamento de quando tem um fio maior e vai cruzando o outro fio, como cestos de vime, né? E tem, por exemplo, esse tipo aqui, tecido telado, que vocês já devem ter visto, que esse tecido telado, a trama é bem mais aberta e aonde é quase que colado no cruzamento de cada uma, para que esses fios não fiquem fora do lugar. Esse trama tecido telado é aquele tecido que é muito usado para fazer saída de praia, né? Ou para fazer um vestidinho por cima de um outro vestido que vai por baixo. Tem o tecido trançado dessa forma, que são vários, ele é trançado igual,
só que ele tem vários fios juntos, cruzando para um lado e para o outro, né, formando uma textura mais aberta, como esse daqui. Então, tem muitas formas de trançar esse tecido. Então, por exemplo, tecido holandês simples, né, que é um fio grosso e um fio um pouquinho mais fino, trançando para lá e para cá, que lembra muito uma cestaria. E tem um tecido plano, que é o weave, que ele é dessa forma aqui, que parece quase que um ondular, mas na verdade ele está com essa mesma trança, mas vai muito da espessura do tecido. Então, quando a gente fala em tecido plano, eles não são todos iguais. Existem uma gama, né, digamos assim, que depende da espessura dos fios que estão sendo cruzados. Por exemplo, um linho, né? Quando a gente fala em linho, o cruzamento dele é igual a esse tecido plano aqui. O que faz ele ser diferente? É porque foi usado nessa trama um fio mais fino e um outro irregular. Aquele fio que ele não foi todo penteado, ele não foi alisado, ele não tornou ele homogêneo. Ele fica cheio de carocinhos. Então, assim, o linho, o tecido linho, que é uma planta, né, que é natural, os próprios fios, quando eles prepara aquele fio da planta, ele já sai com essa textura irregular. Agora, dá para você fazer esse mesmo fio irregular usando fios de algodão. Dá para você fazer esse fio irregular usando viscose. Por isso que a gente encontra no mercado viscose que imita linho, né? Por exemplo, que tem essa textura do linho. Você encontra tecidos de algodão imitando linho. Muitas vezes a loja vende, é linho, mas se você vai ver na composição, está lá 100% algodão. Então, linho não é. Mas a textura imita. Por quê? Porque foi usado aquele fio irregular, certo? Então, através dos fios, você cria texturas diferentes e através do estilo de trama, você também cria texturas diferentes, certo? Primeiro princípio de tecido. Por exemplo, ó, esse tecido aqui, ó, ele é o algodão rústico, é algodão cru, ele é algodão, digamos assim, ele não foi colorido, ele está com a cor natural. Quando a gente fala em algodão, você pensa assim, é branquinho, igual aquele algodão que a gente compra para poder tirar esmalte da unha. Não é. Aquele ali já foi trabalhado, ele já foi limpo, ele já foi branqueado. A planta, quando você tira da planta, ele também parece branquinho, mas quando ele começa a ser preparado em fio, ele fica nesse tom aqui. Por quê? Porque ele passa por umas lavagens, ele passa por um processo que vai deixando ele amarelado, né? Quando você compra um tecido de algodão colorido, ele foi primeiro branqueado e depois colorido, certo? Esse aqui é a cor de um tecido natural que não passou por processo de tingimento, que é o que muitas marcas, tem marcas que só trabalham com esse tipo de tecido. Por quê? Porque tem menos impacto ambiental, porque as tintas que são usadas no tecido, lógico, é produto químico, lógico, vai ser lavado, vai ser usado água e ele vai ter um impacto ambiental maior, certo? Mas esse tecido aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que por aqui dá para você ver plenamente a trama, os fios, esse cruzamento aqui do tecido plano. Você consegue ver através desse tecido aqui, porque ele está bem definido, né? Que ele tem aqui os fios da mesma espessura, ele tem no sentido vertical e ele tem fios mais fininhos, duplos, no sentido horizontal, que é essa trama que eu mostrei aqui para vocês. Essa trama aqui, só que ele não é sarjado, ele não tem essa trama que vem no viés, né? Mas ele tem fios mais fininhos com fios mais grossos, ou seja, ele tem fios, se você prestar atenção, eu vou tentar dar uma desfiadinha aqui, tá? Para vocês verem, vou conseguir aqui, só para vocês darem uma visualização, para vocês verem que os tecidos não são trançados iguais. Então, se eu pegar aqui, ó, abrir, não sei se dá para vocês verem, que eu não estou conseguindo desfiar mais. Eu vou desfiar mais aqui. Consegui, ó. Estou conseguindo. Então, ó, tá vendo que esse tecido ele tem uma certa espessura, mais grosso. Mas se eu pegar o contrafio aqui, ó, você percebe que ele é mais fininho? Então, olha, a textura desse tecido, né, desse algodão, ele foi colocado, né, no sentido aqui do comprimento da orelha, os fios mais fininhos e duplo, porque ele foi usado 2 fiozinhos assim, ó, e trançado de 2 em 2. E no sentido horizontal foi usado um fio mais grosso, certo? Um fio mais grosso. O que deu essa trama rústica, né, que é esse tecido com essa trama bem rústica,
e diferente de um tecido como esse, que é um tecido com um fio irregular, que dá essa textura de linho, e diferente desse tecido aqui, que é o rayon, que ele tem a trama na diagonal. E diferente desse tecido aqui, que ele tem os fios iguais no sentido de comprimento e no sentido da largura. Então, você consegue texturas diferentes no mesmo tecido plano, entendeu? Dependendo da espessura dos fios e do como foi feito esse cruzamento. Vocês compreendem? Então, vamos para frente. Então, meninos e meninas, vamos à escolha do tecido para o kimono. Quando a gente fala em peça kimono, então vamos dar um exemplo, falar melhor sobre essa peça, tá? O kimono, ele é uma peça que a origem é oriental. Não dá para falar assim, é japonesa. Não, a origem é mais antigo na China, o uso do kimono, do que no Japão. Mas você tem o kimono chinês de um jeito, o kimono japonês é de outro, o kimono coreano é de outro, porque cada país tem a sua cultura e a sua forma de fazer o kimono. Esse kimono que a gente conhece no Brasil, que é aquele, né, que é o que eu vou ensinar para vocês, que se usa como um casaquinho, ou que se usa, por exemplo, como depois do banho, ou que se usa como uma saída de praia, ou mesmo um kimono de noiva. Esse kimono, ele, digamos assim, ele foi ocidentalizado. A partir daquele kimono de origem japonesa, que veio para o Brasil, através da colônia japonesa que veio para o Brasil, foi adaptado para o nosso clima e o nosso jeito de vestir, né? Que deu esse kimono. Eu vou ensinar para vocês um kimono que ele tem traços assim mais orientais, ou seja, aquele acabamento que vem na gola, aquela tira, aquela faixinha que vem aqui na gola, eu vou ensinar a forma originária usada usado no Japão, que ela é inteiriça e ela fica um pouquinho levantada aqui, formando quase que uma golinha aqui na nuca e descendo, né? Mas tem outras opções, tem outras formas, porque ele foi, no Brasil, muito uma gama de modelos diferentes criados a partir da mesma base, certo? Então, o kimono ele é uma peça leve, né? Dá para fazer em tecido encorpado? Dá, mas aí ele fica kimono de lutador de jiu-jitsu, né? Porque o kimono, que aí um tecido grosso ele tem um caimento diferente. Ele vai armar nessa região aqui da cava, porque ele não tem a curva da cava. Por não ter a curva da cava, se você faz um tecido mais encorpado, na hora que você desce, a tendência é armar mais. Quando a gente usa um tecido mais leve, ele tem um caimento mais leve e ele arma menos, certo? Eu vou ensinar vocês a fazer um kimono mais leve. Pode ser usado tanto por homens que querem, por exemplo, você pode fazer um kimono para um homem vestir depois de um banho com essa mesma modelagem? Pode. Você pode, mas ele é mais usado em roupas femininas, até para por exemplo, não só para você usar depois do banho, mas o kimono que eu vou ensinar para vocês é para usar como um casaquinho de meia estação, que combina muito bem com o nosso clima, né? Então vamos lá. Então eu vou escolher um tecido mais leve, mais molinho, que tem um caimento assim que ele não vai pesar tanto em cima de uma outra roupa que você vai usar por baixo, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos algumas opções. Então, eu tenho aqui uma opção que é um algodão mais rústico, se você olhar bem a trama dele, mas é molinho, né? Porque ele tem um pouco de viscose, porque quando o algodão ele é bem molinho, né? Ou o fio foi muito, digamos assim, trabalhado para que o fio ficasse bem uniforme e bem mais fininho, ou, no caso aqui que o fio não é fininho, ele tem uma mistura de fio de viscose, porque o fio de viscose dá uma maleabilidade maior no tecido, tá? Então, vamos lá. Eu estou pegando aqui um card, né, que é assim, é um molde vazado. Então, eu gosto muito de usar isso daqui, eu sempre, quando eu vou em loja de tecido, eu levo, né, vamos supor, eu quero fazer uma calça, eu quero fazer uma blusa, eu levo sempre um moldezinho vazado, porque com esse molde vazado, eu coloco aqui na frente, eu consigo enxergar e ver se vai ficar legal. Porque às vezes você gosta de uma estampa, por exemplo, essa estampa aqui é uma estampa tipicamente brasileira, tá? Quando você vê estampa que tem essa folhagem aqui, ó, essa estampa aqui, ela é tipicamente brasileira. Que muita gente acha que o Brasil não tem identidade, mas tem identidade no tecido, certo? Tecido de algodão, a identidade nas estampas, que é uma estampa que tem uma vegetação florestal, digamos assim, né, de origem
da nossa Mata Atlântica, então ele é bem tal. Aí eu olho, eu gosto, assim, nossa, achei linda essa estampa, aí eu vou fazer uma camisa. Aí você, de repente, pega o card, você olha e você, já não gostei tanto assim. Porque aí você fala, mas vai ficar muito estampado, então vai ficar melhor num vestido. Mas aqui uma outra estampa de uma viscose, olha que legal esse daqui, ó, daria um ótimo kimono. Ela é uma estampa tipicamente brasileira, porque é uma folhagem, tá vendo? E é delicado, porque ele tem apenas 3 cores. Aí se eu colocar aqui, né, se eu colocar de longe, eu consigo visualizar melhor a estampa toda na minha peça que eu quero fazer. Então se eu vou fazer assim, olha, por exemplo, um kimono que você quer colocar uma coisa assim mais neutra, que você pode escolher para você fazer o conjuntinho que vai por baixo, um short, uma blusinha, ou uma calça e uma blusinha, você pode usar tanto nessa cor bege mais claro, quanto branco, quanto nessa cor mais forte, né, do bege mais escuro. Então eu consigo visualizar como eu vou combinar essa peça. Esse aqui eu posso fazer um kimono? Eu posso usar com uma peça, por exemplo, em tom cru, que é o fundo desse tecido por baixo, e eu tenho um kimono mais alegrinho para colocar por baixo, que também fica bonito. Eu posso usar o viscolinho, que eu já falei para vocês ali, que chama viscolinho por causa dos fios terem aquela textura que não é uniforme, né, que tem aí irregular. Então esse daqui também, olha, daria um ótimo kimono, né, para eu usar em cima de uma peça em cor clara, né, num cru, a mesma coisa esse. Aí eu venho para estampas mais fortes. Aí vamos supor, eu quero uma coisa mais colorida no meu kimono, eu quero fazer uma cor com cor mais forte. Eu posso usar uma estampa mais, digamos assim, mais arrojada, com cores mais vibrantes, e usar uma peça por baixo de uma cor neutra, que não tem estampa. Eu posso, tudo depende do gosto de cada um. Eu posso usar, por exemplo, geométrico, né, um viscolinho em tons geométricos. Eu posso usar, ao invés do viscolinho, eu posso usar uma cambraia. Eu posso usar, né, que por exemplo, qual a cambraia? A cambraia, esse aqui. Eu posso usar uma cambraia de algodão. Eu posso usar também para fazer uns toques de seda. Então, por exemplo, o que é toque de seda? É aquele tecido que imita a seda. A gente fala toque de seda porque no toque, no colocar a mão, você sente como se fosse uma seda. Mas a gente fala toque de seda porque não é feito de seda, mas de poliéster. Mas nós temos uma infinidade de tecidos que são feitos com a mesma textura, digamos assim, com o mesmo caimento de uma seda sem ser seda, tá? Então vamos lá, eu posso usar um toque de seda, que também daria o mesmo caimento de um viscolinho mais levinho, o mesmo caimento de uma viscose ou de uma cambraia, desde que você tenha essa mesma, né? Então não é um tecido só que você pode usar uma variedade maior de tecido. Você pode usar, por exemplo, um crepe, esse aqui é um crepe búblio, crepe é a textura, gente. Quando a gente fala em tecido de crepe, ele significa que um lado dele parece uma areia, sabe aquela textura de areiazinha? Porque ele é meio enrugadinho, por causa dos fios, como esse fio foi trabalhado e como esse fio é trançado, é o trançamento de um tecido plano. Mas o fio, a textura do fio faz com que um lado dele, a forma como ele é colocado e ele é trançado, ele fique enrugadinho de um lado, ou ele é enrugadinho dos dois lados, aí a gente chama de bubble, ou ele é liso de um lado e do outro lado ele é enrugadinho, né? Então você tem uma diferença, tem vários modelos desse tipo de crepe, que também serve, se ele é bem molinho, só que o crepe você tem ele mais encorpado, tipo um crepe Valentino, por exemplo, assim como você tem um crepe mais levinho, como esse aqui, que é mais fininho. Para o kimono, sempre tecidos mais fininhos, mais leves, tá? Olha só, meninos e meninas, olha, 3 opções de tecidos bem interessantes, que são tecido texturizado. Então, nós temos aqui esse daqui, olha, que é um tecido de poliéster, mas ele tem listras, só que em alto relevo, são listras bordadas, ou seja, o tecido foi feito e por cima dele foi feito um bordado. Esse tipo de tecido aqui, existe umas máquinas gigantes em tecelagem, cheio com várias agulhas, que aquele tecido ele vai rodando e ele já vai sendo feito como se fossem costuras, né? Como se fossem bordados, com as agulhas já vai fazendo esse bordado, ele já vai saindo com essa textura aqui.
Então ele é um tecido bem interessante também para fazer um kimono e interessante também para fazer uma camisa ou até mesmo um vestido soltinho. Eu gostei muito desse, né, porque ele é um futa-cor, como se dizia antigamente, quando o fio que foi usado para bordar nele não é um fio de uma cor só, que ele tem assim, tipo um arco-íris, e ele foi bordando e ele deu um tom a mais nesse tecido. Um outro tecido que eu achei muito interessante é essa cambraia, que é uma cambraia também bordada, feito por essas máquinas também, como eu falei para vocês. E olha, estilo, cada bordadinho dele é como ponto marca, o ponto cruz, né? Em alguns lugares do Brasil fala ponto marca, em outros ponto cruz, que são essas que é feito, que muita gente faz à mão. Eu mesma fiz muito esse tipo de bordado. Esse daqui foi feito em máquina, mas é o tecido inteiro assim. Olha que coisa interessante esse bordado. Também ficaria muito bom num kimono, ficaria bom numa camisa e em vestidinhos soltinhos. Um outro tecido que eu achei interessante aqui é esse aqui, jaquar. Quando a gente fala em jaquar, jaquar é digamos assim, essa estampa, ou na mesma cor, ou um tom muito parecido, com pouquíssimas diferenças, né, de tons, na tonalidade, e que ele é em alto relevo. Então, se você prestar atenção, ele é como se fosse todo bordado em alto relevo por cima. Então, esse tecido aqui, essa viscose, está bem interessante também, que são tecidos com textura. Né, que isso faz também peças bem interessantes, né? Você coloca, vamos supor, um kimono, ou uma camisa, ou um vestido soltinho, com esses tecidos texturizados, você tem uma saia desse daqui franzida na cintura, por exemplo, né? Fica com essas listas bordadas também, fica uma coisa bem interessante. Então, eu já vou... Aqui, ó, aqui tem um outro tecido, que é o chiffon. O chiffon é um crepe, tá, gente? Então, muita gente fala, chiffon, eu não quero crepe, eu quero chiffon. Chiffon é um tipo de crepe, que ele é um crepe mais transparente, ele é quase um crepe búlgaro, porque ele é enrugadinho de um lado e do outro, e ele é quase transparente. Você tem ele de uma cor só e você tem ele estampado. O chiffon, ele fica bem, por exemplo, um kimono, quando você quer um kimono transparente, vamos supor, você vai fazer um vestido, vou dar um exemplo, um vestido pretinho, justinho no corpo. Aí você joga um kimono que tem um fundo preto e com uma estampa, por exemplo, mas bem fininha e transparente, cria uma coisa interessante. Você pode também, uma peça para você sair à noite, etc. Você pode usar o chiffon, por exemplo, para fazer um kimono, para pôr por cima de uma lingerie sensual, que você quer fazer uma lingerie de renda, e você faz um kimono com o chiffon que é transparente, também é uma coisa diferente. Ah, mas eu vou numa festa e eu tenho um vestido mais ajustado, mas ele tomara que caia, vai estar à noite, vai estar meio friozinho, né? Nós vamos, né, lá, eu quero algo para cobrir meus ombros, eu não quero ficar com o ombro à mostra nem passar frio. Eu posso fazer um kimono de chiffon e colocar por cima de um vestido de festa, porque ele vai, né, ele vai ficar no mesmo tom do vestido. Então ele vai dar uma elegância, você pode fazer ele mais curtinho, ele vai te dar como se fosse um bolero, né, digamos assim, ele sendo um pouco mais curto, com a mesma modelagem. E você tem uma peça para usar por cima de uma roupa de festa, né? Então tem muitas formas de você usar, tem muitos tecidos. Olha esse outro tecido aqui, esse já é uma malha. Se vocês perguntarem, dá para fazer um kimono de malha? Dá. Né? O que muda um pouco é a modelagem, a folga de vestibilidade, mas como ele é uma peça larguinha, você pode fazer da mesma forma. Então, olha essa malha interessante, Devoré. Devoré, quando ela é assim transparente no meio e tem algumas partes assim mais poá, né? Poá é bolinha, poá é a estampa, tá? Devoré é esse tipo de textura, que ela parece que foi tirado os fios, né? Fica assim meio que transparente, ó, tá vendo? E o poá por cima mais assim, ó, em fundo transparente, e o poá não. O Devoré tem de diversas formas, tem eles que é quadradinho, ao invés de bolinha, ou é retângulozinho, tem várias formas desse tecido, tá? Várias apresentações. Então, olha, aqui uma outra, o famoso poá, né? Que são os tecidos de bolinha. Olha como esse daqui é delicado, né? Porque essas bolinhas, elas estão mais distantes uma da outra e tem os fios com algumas cores, como se fosse assim, eu pegasse um pincel e jogasse para lá e para cá no fundo, né, que tem esses tons um pouco mais escuros no fundo, e venho com o poá. Olha que bonito esse daqui também para um kimono. Ele tem assim, né, em tom rosa. Olha uma outra cambraia aqui, ó, perdida aqui atrás. Olha, de poá no branco com azul, né, um azul bebê, que está bem na moda agora, com o verde.
Esse daqui, que é um toque de seda com rosa, olha que, né, bonito também. Então tem, olha, esse aqui é o mesmo tecido. Estampas, você pode usar vários tipos de estampas, vai muito do seu gosto. Você pode usar uma estampa mais alegre, você pode usar uma estampa, digamos assim, ó, como esse tecido aqui, ó, molinho, e uma estampa. Ah, eu gosto de cores mais fortes. Eu posso usar uma estampa mais forte para fazer o meu kimono. Eu posso usar uma estampa mais colorida para fazer uma coisa mais verão, uma saída de praia, uma coisa mais alegre. E eu posso usar, que é o que eu vou usar, que eu queria mostrar para vocês, o tecido, né, de cambraia de listras. Então, esse tecido com listras, essas listras, né, mais fininhas, assim, da mesma espessura, mas mais fininha, ela também está muito na moda agora, e eu colocando com um conjuntinho por baixo de uma cor só, ele vai destacar bastante outras opções para fazer o kimono. Você pode usar, por exemplo, um cetim. Vamos supor, eu quero fazer um kimono para usar para noiva, né? Aquele famoso kimono de noiva, né? Que é para antes que ela vai vestir para se maquiar, arrumar cabelo, etc. Eu posso usar um cetim, eu posso usar um tecido como esse, que é um crepe, o crepe Lohane, que ele tem um caimento até mais leve do que o cetim e ele desfia menos do que o cetim. Então esse crepe, olha o caimento, olha que delícia, né? Esse é um crepe que ficaria muito bom também num kimono longo, né? Um kimono mais comprido, um kimono assim para usar mesmo por cima de uma lingerie, né? Ou um kimono de noiva. Esse é um tecido também que fica muito bonito, tá? Um tecido que eu escolhi, né, que eu vou ensinar a costurar, é uma cambraia, que eu escolhi a cambraia com listras. Essas listras assim, ó, que elas são fininhas, e elas são iguais, a mesma, que são só duas cores, é a mesma cor, a mesma medida da cor e do fundo é o mesmo, ou seja, o branco e a listra aqui é um azul mais para cinza. Essas duas cores são da mesma largura, ou seja, as listras são iguais. Isso se chama kanji ou kanji, como se usa falar mais no Brasil, tá? Que é o nome desse tipo de listras, tá? A kanji. E eu vou usar essa textura, porque é uma cambraia, porque fica muito bom. Primeiro que está usando muito as listras. Segundo que é um tecido bem fácil de costurar. É um tecido que ele tem um caimento que ele não é muito molinho, mas também não é encorpado. E este aqui é um tecido que ele vai ficar muito bem em cima de um conjuntinho de linho. Por exemplo, um short com elástico, uma regatinha e faz um kimono com esse tecido, fica muito bonito, fica muito elegante. Eu posso usar por cima, vamos supor, uma calça jeans, uma camisetinha básica e usar um kimono com né, uma camisetinha branca, uma calça jeans e o kimono com essas listras nesse tom aqui, que é o meio azul, meio acinzentado, fica muito bom também. Então, escolhi pela versatilidade da estampa, digamos assim, né, do kanji. Ok? Meninos e meninas, então já escolhemos o tecido, eu escolhi uma cambraia, como eu falei para vocês, que é de listras kanji, né? E mostrei para vocês todas as possibilidades. Então você tem um tecido que é molinho em casa, ele tem um bom caimento, você pode usar esse tecido para fazer o kimono, não precisa ser o mesmo tecido que eu vou usar, tá? Então possibilidades, como vocês viram, tem muitas, e eu mostrei só algumas, tem muitas outras. O que não fica bem, por exemplo, para fazer esse kimono, para esse caimento que eu estou querendo mais leve, né? São tecidos encorpados. Por exemplo, o tricoline, dá para fazer um kimono de tricoline? Dá, só que ele vai ficar mais encorpado, ele vai armar mais, ele não vai dar esse caimento leve. Mas, como eu falei para vocês, existem kimonos de diversos tipos, né? Com vários caimentos, com a mesma modelagem, conforme o tecido que você usar, vai dar um caimento diferente. Então, meninos e meninas, vamos para as próximas aulas. Vocês vão ver que a modelagem não é difícil e a costura também é bem fácil de fazer. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima!